Então, gente, segunda parte daquela nossa conversa sobre educação emocional. Muito bom estar de novo aqui com vocês. Agradeço pela participação de todos. Obrigada. Sentimento de gratidão por vocês. Então, gente, como eu estava falando, toda aquela coisa que parece que vem do astral, aquela coisa ruim, aquele medo do nada, aquela depressão, aquela coisa. Aí você joga de lá, isso deve ser um momento, uma fase, e vai deixando. Aí se você fizer aquelas perguntinhas, o que é isso? Que sentimento parece esse? Que é isso? Como que eu me sinto assim? E vai investigando. Porque o seu maior terapeuta é você mesmo também. Eu não vou puxar a sardinha pro meu lado que você tem que fazer terapia só comigo. Eu posso ser um canal de auxílio, mas a cura vai ser tua. Porque os mecanismos estão aí. Então eu vou citar alguns exemplos para tudo ficar mais claro de como essas emoções podem surgir, de alguma das emoções nocivas. A maioria das emoções nocivas, o que em geral as pessoas sentem. E o que faz mal para a alma, para o espírito. Que você é um espírito. Você é um espírito com carne, só lembrando. Eu vou conversar com o espírito lá no centro. Conversa com você também. Não precisa só ir no centro, não. Conversa em casa. Com seu espírito, que é único. Você é único e você merece ter o mesmo respeito que um espírito, um outro espírito, encarnado ou desencarnado. Jesus falava: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como que você vai dar amor para o outro? Não é mesmo? Então vamos lá. Crueldade. Quando a gente pensa nessa palavrinha crueldade, a gente pensa em ser cruel com o outro. Eu não posso ser cruel com o outro. Eu não posso praticar essa crueldade. Mas na maioria das vezes a crueldade em que nós não fazemos com o outro, nós fazemos consigo mesmo. Infelizmente. É uma das coisas mais terríveis, é você ser cruel com você mesmo. Por exemplo, uma das maiores crueldades é você não dar voz à sua originalidade, à sua espontaneidade. Eu não posso me vestir da maneira que eu quero, porque o outro não se veste da maneira
que eu me visto. Então eu tenho que seguir uma norma, uma regra social. Eu não posso falar da maneira que eu quero, eu não posso falar alto, gargalhar alto, porque é feio. Aí a gente vai lembrando de uma vozinha lá do passado. Ou é do professor, da professora, ou é da mãe ou do avô que falou que não pode gargalhar alto. Mas e você? Você já é adulto, você já é dono de si. Por que você não pode? Permitir-se é exatamente aquilo que o demônio da crueldade não gosta. Então, para você desencapetar, você tem que seguir a sua espontaneidade. Se você quiser, lógico. Eu observo muito a vida das pessoas, o porquê delas estarem presentes aqui na Terra e o que elas vêm fazendo com a vida delas, assim como eu também observo a minha. Então, eu vejo que muita das infelicidades de alguns seres humanos provém da mágoa. A mágoa, ela é um resquício de algo não solucionado. Um resquício seria um diminutivo de algo, seria o resto de algo, de algum sentimento que não foi muito bem atribuído, não foi muito bem aceito, ou não foi muito bem resolvido. A mágoa, ela mais do que inconsciente, ela, na maioria das vezes, ela está no pré-consciente. Você, de vez em quando, essa mágoa visita você. De vez em quando ela vem falar, olha, eu tô aqui para você me solucionar. E nós sabemos, né, queridos amigos, que todos os caminhos, que todas as chaves para o nosso sucesso pessoal, para a nossa paz interior, está sim, interiormente. Porque por mais que você atribua muitas das vezes a soluções externas, a forças externas, como por exemplo as divindades e os nossos anjos e todas aquelas imagens que a gente guarda pra gente, que nós temos fé, nós também precisamos tomar um pontapé inicial para solucionarmos. E se tratando de sentimentos e emoções, é bem mais pessoal, a responsabilidade é bem mais pessoal, porque você precisa solucionar coisas do passado. Bem, o ontem, né, já passou. O futuro ainda não sabemos se vai existir. E o futuro, né, dependerá do que você está fazendo agora. Porque o futuro de ontem é hoje. Então nós estamos no futuro, de certa maneira, só que de ontem. E se formos analisarmos num tempo, numa linha de um tempo, muito do que nós estamos fazendo agora provém do passado. Muitas sementes você plantou para estar presenciando coisas desse presente. Então, caros irmãos, as mágoas, elas realmente precisam ser solucionadas. E elas ainda se mantêm no seu íntimo pela incapacidade de exigir somente, às vezes somente, do outro ele, né? As mágoas provêm, na verdade, da incapacidade de exigir somente do outro, tal como ele se mostra. Nós nos iludimos acerca do outro. A gente também, muitas das mágoas, provém de não saber lidar como as coisas ocorrem, tal como elas ocorrem.
Você gostaria de mudar o seu passado, você gostaria de mudar o seu presente, e muitas das coisas elas devem ser como são. Tudo que está agora no mundo é realidade. Tudo que acontece da forma que acontece é real. E tudo que a gente gostaria que não fosse o real é ilusão. E se é ilusão, ela não existe. Um dos caminhos mais rápidos de chegar numa mágoa é a expectativa. Quando você tem expectativa de algo, você acaba muitas das vezes se iludindo. Expectativa é bom, no sentido que você tem uma coisa boa para a expectativa e você está desejando algo bom. Mas em demasia, ela gera ilusão. Você pensa, né? Como que poderia ser o futuro tal, com alguém, com alguma coisa? Queria tanto que fosse bom, mas nem sempre é como a sua expectativa. E aí a realidade se mostra para você como sendo ruim, como sendo precária, como se estivesse faltando alguma coisa, aquela sensação, aquele sentimento de falta. Muitas vezes provém da expectativa exacerbada do ser humano perante alguém ou a outra coisa. Nossa, aquele relacionamento não era o que eu esperava. Sabe, o sabor daquele doce não era o que eu esperava. A sensação de ter comprado tal coisa não era o que eu esperava. Aí vem o sentimento de falta. Porque você gerou uma expectativa em demasia. Existe um cálculo dentro da emoção que é: para você atingir o real, você tem que ter, né, um grau de ideal muito maior. O ideal, muitas das vezes, é maior do que o real. Porque o real é tal como ele se mostra. Tal como ele é. Sem expectativas, sem nada. Ele é como ele é. Independente do que você vai esperar ou não. E espera estar no futuro. Também tem a ver com a nossa ansiedade. Então, a mágoa, né? Mas não só a mágoa é resultado dessa expectativa indevida, tá? Não estou falando que expectativa, em outros casos, não seja bom, mas é uma expectativa indevida e muitas das vezes exacerbada perante o outro e a nós mesmos. Muitas das vezes esperamos demais, mas demais do outro. Criamos ilusões, expectativas, fazendo-nos cegos ao que o outro tem a nos oferecer de verdade. E de verdade é puramente a verdade, não a ilusão de que criamos. A ilusão é nossa. A realidade é o real. Não é mesmo? Existe uma ciência chamada fenomenologia. Ela é excelente quando trata do princípio que devemos olhar o fenômeno tal como ele se mostra. Por exemplo, quando eu olho para alguém, eu não faço pré-julgamentos. Eu deixo apenas o outro se mostrar tal como ele se mostra. Algum acontecimento, eu não prevejo o que vai acontecer depois. Eu espero esse acontecimento me mostrar tal como ele se mostra. A partir dessa perspectiva, nós não julgamos nem para o bem e nem para o mal. O fenômeno, ele nos mostra que não devemos pensar o que bem entendemos, mas sim observar o fenômeno tal como ele é. E muitos problemas poderiam sim ser solucionados se pensássemos tal como a fenomenologia nos propõe. Olhar o outro
tal como ele me aparenta. Deixar por vir o que lhe convir, não ao que me convém. Olhando assim, tudo parece mais fácil e claro. Pois, de verdade, tudo é fácil e tudo é claro. Se não fosse a nossa cegueira, que por muitas das vezes nós mesmos induzimos a sermos cegos. Nós, que com nossas grandes expectativas, na maioria das vezes nos iludimos. E quando eu falo de expectativa, entra aí uma outra solução para os maiores problemas emocionais. Primeiro, não esperar nada da vida, do outro ou de nós mesmos. Pensando assim, o que vier será lucro. É uma maneira mais calma, uma maneira mais simples de encarar as coisas para aquelas pessoas que normalmente esperam demais do outro e se sentem realmente violentadas pelo outro, como se o outro tivesse responsabilidade por tal acontecimento. Como me falaram em outros programas, a irresponsabilidade muitas das vezes gera também nossos sofrimentos. Quando a gente tem essa perspectiva, vamos deixar vir o que tiver que vir daquilo que eu não posso ter controle? Nós poderemos, sim, aproveitar o que vivemos, aqui, agora, o real, não viver só o que esperamos viver, porque não é real. Poderemos sim ser felizes com a realidade, pois toda felicidade tem que ser real. Se não for real, é ilusão. E ilusão gera sofrimento. Gente, aí cai em outra cilada que o ser humano também entra. Muito. Principalmente as mães. Se iludem. Eu queria tanto que meu filho fosse médico, eu queria tanto que meu filho fosse isso, eu queria tanto. Queria, mas a vida é dele, não é sua, e ele que tem que tomar as decisões. E nós vivemos, acabamos... A paixão. A paixão nos atordoa. Você está numa sensação, numa posição de paixão, você não enxerga, ou não se deixa, ou não se permite enxergar o real, porque a ilusão é mais gostosa, porque a ilusão tem a ver com você. É muito difícil muitas pessoas experienciarem o que eu vou falar, mas quando elas caem, normalmente por uma ilusão afetiva, por uma ilusão amorosa, e vão para o meu consultório e enxergam o que eu vou falar para vocês, elas saem daquele campo de sofrimento, que é o que eu esperava do outro, na verdade, era meu. E o que eu busco no outro, na verdade, sou eu. É batata. Não tem jeito. A carência também, essa é a solução para a carência. Porque, na verdade, o que eu busco, o que eu me sinto carente, na verdade, eu estou carente, eu estou sentindo falta de mim. Onde que estou eu nessa história toda da vida? Onde que eu me perdi? O que aconteceu para eu me distanciar comigo mesma? Então, as pessoas que vêm muito apaixonadas, elas tendem a cair muito. Muito. Então, porque elas sempre esperam muito do outro, o que não é real. São ilusões delas. Ai, eu pensei que o fulano fosse assim. Eu pensei que o fulano fosse me dar isso. Eu pensei que ele fosse me dar
aquilo que só eu posso me dar, que é a minha realização, que é um sentimento de frescor, de amor pela vida, por mim, pelas pessoas. E também outra coisa que faz as pessoas sofrerem muito são as altas doses de emoção. As altas doses de emoção, elas nos causam sofrimento no sentido em que eu gasto demais um sentimento. Ou eu tenho que estar muito alegre, ou eu tenho que estar muito triste. E quando você está muito alegre, no outro dia é bem capaz de você estar muito triste. Porque toda aquela energia de alegria você gastou tudo num momento só. A dosagem das emoções se faz necessário dia após dia, pois ela é o nosso elixir de saúde. O tal do equilíbrio emocional é exatamente a dosagem das emoções. Entre eu não preciso ficar tão alegre, eu não preciso estar tão triste. As coisas não me abalam tanto porque eu não me deixo abalar. Eu tomo posse de mim. Eu que dirijo essa máquina, que sou eu. Em qualquer situação, gente. Em qualquer situação. Seja aqui na Terra, seja além da Terra, seja em outro plano, o mental sempre a gente carrega o mental. E se a gente não aprende aqui e agora a lidar com essas emoções, vai ser realmente muito difícil lidar com quaisquer outras. Sermos fortes, sermos benquistos em primeiro lugar por nós mesmos. E quem sabe o outro dia possa me amar. Pois o futuro nem a Deus pertence, pertence a você. Gente, um abraço em vocês, um beijo no coração. Agradeço pela oportunidade aqui da Rádio Reforma Interna. E estamos aí disponíveis para outros programas e estaremos com certeza todos juntos em uma só ligação. Muito obrigada. Fiquem com a luz, se cuidem. Um grande abraço da Raquel.